Amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, eu quero deixar uma boa noite na graça e paz do Senhor. Você que está aqui no templo e você que está nas redes sociais, nós vamos estar começando o culto dessa noite. Eu quero deixar um versículo no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, para a gente poder começar o culto dessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Amém? Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até um dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, os apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouviste, porque João na verdade vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista dele, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o ouviste subir. Amém? Então aqui é Jesus logo após ele ter ressuscitado, né? A ceia é um memorial da crucificação e da ressurreição de Cristo Jesus. Então Jesus ressuscitou, né? Permaneceu na terra por uns 40 dias com os discípulos, né? E depois ele foi assunto aos céus. Mas aqui logo depois nós vamos ver em seguinte, que o Espírito Santo veio e está habitando entre nós, em cada coração de cada crente salvo em Jesus. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nesse instante eu quero te agradecer pela sua morte, pela sua ressurreição e pelo Espírito Santo que foi nos dado para que estivesse em nosso meio. E sabemos que toda essa alegria, toda essa euforia, todo o prazer de estarmos na sua casa, de o Senhor nos ter trazido à tua casa, mesmo às vezes cansado, fadigado, às vezes triste com algumas coisas que nos sucedem na vida, mas o teu Espírito Santo nos impulsionou a vir à tua casa nessa noite, para que nessa noite o Senhor nos renovasse, para que o Senhor nos curasse, para que o Senhor Senhor Deus, refrigerasse a nossa alma, curasse as nossas feridas. Senhor, te louvamos pelo teu sacrifício, pela cruz do Calvário, porque nos deu o presente maior que todo crente, todo cristão tem, que é o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que nos assiste nas nossas fraquezas. Por isso nós estamos aqui, Senhor, e nos alegramos no Senhor, porque o Senhor tem derramado desse Espírito, deste poder sobre as nossas vidas, e que o Senhor seja conosco nesse culto de celebração, de alegria, de júbilo, de regozijo, porque o Senhor morreu, foi crucificado pelos nossos pecados, o Senhor nos justificou naquela cruz, mas também nos deu o Espírito Santo para nos ajudar na nossa caminhada. Por isso nós estamos aqui nesta noite e nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Graça e paz, irmãos. Bom estarmos na presença do nosso Pai. Mais um culto de celebração. Celebração ao nosso Deus, ao nosso Jesus vivo e eterno. Oh, aleluias. Vamos estar entoando os cânticos de louvores ao nosso Deus nesta noite. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Colocar no altar do Senhor Jesus aquilo que Ele tem dado a ti, porque tudo que nós temos foi Ele que nos deu, é Ele que nos dá, é Ele que supre a cada dia o nosso pão de cada dia, é Ele quem nos guarda de todo o acidente, de todo o mal, é Ele quem nos protege. Eu sempre costumo dizer em minhas orações: obrigada, Senhor, por mais um livramento. Porque Deus, Ele cuida não só das coisas grandes, mas Ele cuida das coisas pequenininhas, porque Ele se preocupa com cada detalhe seu. Então, se nesta noite você não puder colocar no altar do Senhor, agradeça, porque você está aqui. Ele te trouxe até aqui, Ele sabe da sua necessidade. Então coloca a Ele nesta noite o seu melhor. Você trazendo para cá, você sabe que você vai estar ajudando não só no templo de Deus, mas Deus, Ele está olhando por cada detalhe, por cada caminhar, por cada dificuldade que você enfrenta. E tudo aquilo que você pedir com seu coração sincero, a palavra de Deus diz que
Deus tem falado muito comigo essa semana em Mateus 7. Batei a porta e pedi-vos. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Falado muito comigo também sobre o amor dele por nós. E é nesta noite que ele quer trazer para você esse amor dele, que ele te preencha, que ele te consome com esse amor. Então traga com felicidade no seu coração aquilo que você tem de melhor para depositar no altar de Deus, amém? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. De amor foi ele ter entregado, Deus ter entregado o teu filho unigênito para morrer em nosso lugar. Em João 3,16 fala isso, né? E mais lá à frente em Romanos 28, 29 fala também que ele passou de unigênito para primogênito, porque agora ele tem irmãos. Nós somos esses irmãos. Ele morreu por nós para nos salvar. Sempre quando eu penso em morte de cruz, eu sempre me emociono muito, porque ele passou por aquilo ali. Você vai dizer assim, sem dever nada, mas ele tinha uma profecia a ser cumprida. Ele tinha promessa a ser cumprida. Ele sabia que esse dia iria chegar. E ele sabia mais ainda que ele estaria salvando-nos. Essa era a maior recompensa. Porque quando Deus colocou o teu filho aqui, Ele colocou para demonstrar o seu amor por nós. Quando eu li o livro de Mateus, Marcos, estou terminando de Lucas, eu pensei assim algumas vezes, porque Jesus falava muito em parábolas com aqueles que o seguiam. As pessoas são curiosas, todos nós somos, né? Se a gente escuta uma batida ali na esquina, a gente já corre para ver o que aconteceu. Então você ouve um milagre.
E aí eu ficava pensando assim algumas vezes, quando ele falava de pessoas com um coração duro. Já pensou, Jesus está aqui te ensinando face a face, e ainda tem pessoas que duvidavam disso? Mas Ele não desistiu. Ele não desistiu de nós. Mesmo sendo pecadores, Ele não desistiu de nós. Por isso nós temos hoje acesso ao Pai. Por isso nós temos hoje acesso ao Pai. Naquele tempo, para você conseguir ter acesso a Deus, você não era como hoje que você fala, era todo um processo. Você tinha que deixar ali as suas, esqueci o nome da palavra agora, depositada ali. E você não entrava dentro daquela tenda. Eram pessoas específicas. E quando Jesus veio, Ele veio para nos salvar. Ele veio para demonstrar o seu amor por nós. E o amor de Deus é maior, porque Ele suportou ver o teu filho sendo massacrado, porque Ele sabia que valeria a pena. Ele sabia que hoje cada um de vocês estaria aqui louvando, glorificando, entoando cânticos a Ele. E quantas pessoas estão lá fora? Essa canção, quando Deus ministrou em meu coração para trazer nesta noite, eu percebi que poucas pessoas estão querendo estar na presença do Pai. E Jesus, o Espírito Santo, Jesus Ele foi, mas Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui entre nós. Ele está aqui. E Ele só quer pessoas que buscam a Deus em espírito e em verdade. Ele só quer que você busque a Deus com o seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui. Muitos estão buscando prazeres lá fora. Mas o prazer é aqui dentro da casa do Senhor. O prazer é aqui, o prazer é aqui, o prazer é aqui. Cante essa canção com amor a Deus nessa noite. Entregamos nosso
momento seu e dele, somente seu e dele. Se coloque na presença dele. Somente ele sabe o que está passando no seu interior. Somente ele sabe as lutas que você está enfrentando. Somente ele sabe quão foi difícil você chegar no culto, mas você venceu, você chegou. Só ele sabe o que você está passando dentro de casa, com seus filhos, com seu marido. Só ele sabe tudo que se passa no seu coração. Só ele que te sonda, só ele que te conhece. Oh, Jesus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Oh, Jesus, nós te adoramos e te entronizamos, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor Jesus, todo nosso ser. Consagramos a Ti, Senhor Jesus, tudo que somos, Deus. O Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De brandos louvores transborda o meu coração. Diga: minha vida, minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Eu cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
toda a honra e toda a glória. Oh, papai, que os nossos ouvidos possam estar sensíveis para ouvir a tua voz nesta noite. Venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, Pai. De encontro aos nossos corações, Jesus. Aleluia. Aleluias, Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento, agradecendo a todos que estão conosco nessa noite. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Quarta-feira agora vai começar, né, a festa, né, 35 anos da nossa Missão Batista Nacional Vila Operária, né? Tá aí o cartaz, né? Agora tá chique o negócio, né, irmãos? Chique. Celebração especial, 35 anos da IBN Vila Operária. Deus fará coisas maiores. 1 Coríntios 2:9. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu o coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para nós nesse lugar. Amém? De 9 a 13. Programação é, né, quarta-feira, dia 9, pastor Luiz Gonzaga, nosso presidente, né? Pastor Clavier vai estar aqui conosco na quinta e na sexta-feira. Na quinta-feira, a pastora Daiane, né? Daiane Carrasco, filha da nossa irmã Sônia, e Ministério Vinde a Cristo vão ministrar o louvor aqui, né? Sábado é o Paulo Ramalho, né? Chamo ele sempre pastor. Paulo Ramalho ministrando louvor, pastor Jonas aqui ministrando a palavra. No domingo é o encerramento, né? Anderson, né? Que vai estar ministrando, fazendo o encerramento também do aniversário. E aí nós vamos ter um bolo também no final, irmãos, né? Para a glória do Senhor, aí nós vamos celebrar aí o aniversário da nossa igreja com bolo. E os irmãos que puderem trazer um suco, um refrigerante para fazer o acompanhamento, ou água, né? Fica ao seu critério, né? Qual bebida que melhor, né? Vai do seu gosto, para compartilhar conosco também. Se você puder trazer um refrigerante, um suco, né? Uma água, Deus te abençoe, né? Por esse gesto, amém? Eu queria convidar a irmã Edvânia, a irmã Elane e o irmão Jerônimo, porque no dia 20 de dezembro, queridos, quase perto do Natal, nós vamos ter a confraternização da nossa igreja na Chácara Vieira, né? Pode vir. O Jerônimo fala mais do horário, da logística que vai ser, os horários de saída, essas coisas. A irmã Edvânia vai falar sobre a comida, tanto na hora do café como também no almoço, como vai funcionar. Amém, glória a Deus, graças e paz, irmãos. Então o horário nosso aqui, combinado, nós saímos daqui da igreja às 7 horas da manhã, no dia 20, para a gente poder estar às 8 horas, né, no local, juntar o nosso café da manhã, fazer um momento de meditação ali e dar início ao nosso dia de confraternização. Então, os irmãos que não têm condução, talvez não têm condições de ir, quiser nos avisar, falar durante a semana, ou até mesmo hoje, olha, irmão, não tenho condições de ir, não tenho carro, ou tenho moto, mas eu quero ir com a igreja. Vamos nos reunir aqui, a gente faz uma logística. Nós temos aqui irmãos que têm carros, né? E aí nós podemos fazer uma logística para estar fazendo esse translado. É aqui próximo, né, no anel viário. E aí nós reunimos aqui, fazemos todo esse translado, essa logística aqui. E, irmãos, a igreja toda é convidada, né? Então, se possível, todos estar conosco para a gente poder reunir, para a gente poder estar nesse espírito de adoração, de festa, de confraternização, porque esse ano de 2020 Deus fez grandes coisas e ainda há de fazer muitas coisas nessa igreja. E como é o tema, né? Grandes coisas o Senhor ainda tem para nós, né? Então, deixo aqui, né, já o horário às 7 horas da manhã aqui na igreja, para podermos dar início lá no local a partir das 8 horas. Às 16 horas nós retornaremos, porque nesse mesmo dia teremos o nosso culto ainda, né? Nós vamos passar o dia e aí à noite nós teremos o culto aqui. E irmãos, Deus tem grandes coisas para nós lá também. Amém?
Graça e paz, irmãos. Então, como o Jerônimo disse, né, dia 20 de dezembro, é uma chácara aqui próximo, tá? Chácara Vieira. Igual o Jerônimo já tinha dito, né? A gente vai se reunir para sair daqui de frente à igreja. E assim, irmãos, a confraternização é para a igreja, tá? Para os familiares do pessoal aqui da igreja. Fica vetado para terceiros, tá, irmãos? Porque é uma confraternização só para nós da igreja. Ah, eu vou chamar um amigo, meu cunhado, uma outra pessoa. Gente, infelizmente, é uma confraternização nossa, tá? Eu estou responsável. Eu peço para os irmãos para que depois passem o nome das pessoas que cada irmão irá levar, tá? Porque a gente precisa se organizar, porque tem uma X quantidade de pessoas, né, que comporta aquele lugar. Então, eu peço encarecidamente que os irmãos passem com antecedência para mim, para a gente poder se organizar, para a gente ver quem precisa de carona para estar se dirigindo até lá, tá bom? Graças e paz, igreja. Eu fiquei com a melhor parte, que é os comes. Então, pensando nesse momento de comunhão, a gente decidiu assim que cada família que irá participar levar a sua porção para o café da manhã e levar também a sua porção para o almoço. Por quê? Já que é um momento de confraternização, comunhão, a gente não achou justo deixar alguém na cozinha, né? Porque quem vai ficar na cozinha, vocês sabem que trabalha antes, durante e depois. Então, pensando nisso, nós decidimos fazer esse café da manhã e almoço coletivo. Então, a sua família, você, a esposa, você vai decidir fazer o seu prato e aí você vai preparar na sua casa e já vai levar ele pronto. Aí eu peço que vocês estejam passando para a irmã Elaine, junto com a quantidade de pessoas que você irá levar, o prato que você vai levar. Para a gente ter um controle, para não ter 2 pratos, 3 pratos repetidos. Porque a intenção nossa é fazer um banquete. Mas um banquete com um pouquinho de cada um. Tá? Para a gente realmente ter um momento de comunhão. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar procurando a Elaine, eu, Jerônimo, até mesmo o pastor, para estar tirando as dúvidas em relação a esse lanche coletivo. Amém? Amém. Também uma forma também de ajudar, né? Sabemos que algumas pessoas não têm o dinheiro também, né? Às vezes para poder, se fôssemos cobrar, né? Então, fica ao critério, né, dos irmãos, né? Faça uma coisa, eu creio que aqui na igreja tem tantas mulheres e tantos homens bons cozinheiros aqui na igreja, né? Então, vai ser bênção. E também, querido, o momento de lazer. O momento de lazer, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer uma oração, vamos cantar um cântico de agradecimento, vamos apresentar aquele momento a Deus. Aí nós vamos tomar o café, vai estar liberada a piscina e o campo de futebol. O campo de futebol é por horário. E caso estiver chovendo, o dono não permite, porque o campo é muito bem cuidado ali. Né? Vai ser futebol de suíço, né? De campo, né? Daquela menor, suíço. Então, os irmãos que gostam de jogar futebol, né? Que estejam já levando a sua chuteira, né? Os seus apetrechos de jogar futebol, né? Amém? E a piscina, queridos, também vai estar liberada, crianças, né? Crianças, tomem cuidado, né? Tanto com afogamento. Aí também peço, queridos, que tomem cuidado também com a vestimenta, né? Tanto homens como mulheres, para não pecar, né, irmãos? Às vezes é um ambiente cristão, né? Então, cuidado com as moderações, né? Não é que você deve ir de social lá, mas tome cuidado para não criar escândalo para o seu irmão, para a sua irmã, com o seu traje de banho, né? Roupas muito transparentes, assim que possam estar mostrando, né, o seu físico, né? Então, tome cuidado com isso, irmãos, né, para preservar o cuidado que nós precisamos ter um com o outro também, como família de Deus, nessa hora também, né? Porque somos homens e mulheres que temos o Espírito de Deus, mas somos pessoas que também somos carne também, e precisamos tomar muito cuidado. E aí, né, que ele estiver ensolarado, leve o seu protetor de sol também, né? Nós sabemos que nosso calor aqui é muito intenso, para não dar insolação, né? Então, se prepare também quanto a isso. Leve o seu bronzeador, sua toalha, sua roupa, né? Se você quiser levar o seu álcool gel, leve também, né? Que ainda nós estamos nesse período de pandemia. Então, queridos, queremos fazer o melhor para você, proporcionar de uma maneira que todos estejam interagindo nesse dia. Se você quiser levar o seu tereré para você tomar, fique à vontade, tá, querido?
a gente está procurando fazer para que todos possam estar nesse dia aí e a gente possa nos alegrar, conversar. Eu sei que os irmãos gostam de conversar, né? Às vezes o culto não dá tempo, né? Mas aí esse dia você vai poder conversar com o seu amigo, né? Quem não gosta da piscina, quem não gosta do futebol, pode estar conversando com um amigo que gosta, né? E aí nós vamos estar até lá. Aí também peço que no final, né, a gente possa dar uma geral no local também, né? Já não vai ter a cozinha, vai ajudar um parte, né? Mais banheiro, alguma sujeirinha, vamos estar proporcionando também, levando sacos de lixo, para a gente deixar um ambiente bem preparado, bem limpo para quem for ficar depois. Que planejamos voltar lá naquele lugar ainda, né, queridos? É um lugar bem agradável, vocês vão gostar. E ano que vem nós planejamos ir lá e ficar mais de um dia lá, né? Então, é um projeto, é a primeira vez que nós estamos fazendo. Isso é um sonho também para nós aqui da Vila Operária, é isso aí, irmãos. Anos a gente vem planejando, mas nunca deu certo. Meu irmão Marcelo também tinha esse sonho, tem também, né? Sempre colocou isso também diante da igreja. E para a glória de Deus conseguimos, irmãos, né? Fizemos aí um mutirão de limpeza, né? A irmã Maria Gomes foi embora, e aí os irmãos abraçaram de limpar a igreja, e a gente está arrecadando esse dinheiro, né? E conseguimos pagar uma alocação de uma chácara que não é muito barata, né? E ainda o irmão Pedro conheceu lá o dono, né, do Mercado Vieira aqui, o Osmar, né? Conversou com ele, né? Nos proporcionou, ele é cristão também. Então foi uma porta que Deus abriu, irmãos. Foi uma porta que Deus abriu, e a gente possa fazer bem ali também, para que essa porta fique aberta também, porque nós vamos estar lá outras vezes, né? Vamos ter muitas outras festas ali, em outras chácaras, se Deus proporcionar, né? Então, é um ambiente que nós possamos nos alegrar como família de Deus também, amém? Tem jovens, né? Sabemos que jovem gosta de piscina, gosta de futebol, então, essa é a oportunidade, amém? Agradeço, queridos. Eu vou ser rápido, irmãos, não vamos ter aí ainda a ceia. Eu queria deixar uma palavra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos continuar sobre o Espírito Santo. Queria que você fosse no 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Amém? Ouvindo ele estas coisas, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Senhor, fala conosco através da tua palavra, que o Senhor possa me usar. O Senhor sabe o que eu tenho passado, Senhor, mas que o Senhor possa usar esse vaso para a tua glória. Esse vaso é simples, mas é teu, Senhor. Que o Senhor possa me usar para a honra e para a glória do teu nome, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Você pode tomar seu assento? Senhor, fala com... Pode tomar um assento, pode sentar, irmão. O que eu tenho passado, Senhor. Queridos, para muitos ainda que são leigos, estão começando a vir na igreja, o que é o batismo do Espírito Santo? Nós sabemos que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todo crente salvo, todo crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele foi convencido através da palavra de Deus e através do Espírito Santo que gerou essa conversão, né?
Todos nós recebemos, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Alguém um dia anunciou o evangelho para você, e você ouviu falar das boas novas do reino. Mas o que fez com que você cresce nessa palavra? Porque são palavras, irmãos, que não têm às vezes lógica, né? Uma virgem conceber um filho, humanamente isso não é possível. Mas nós cremos por quê? Porque o Espírito Santo é quem nos convence acerca disso. É o Espírito Santo que nos convence acerca da crucificação de Cristo Jesus, que Ele foi crucificado pelos nossos pecados, que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele nunca pecou e que Ele é o Filho de Deus. Isso foi nos revelado. Porque tem pessoas, queridos, que não creem nisso. Eu estava lendo uma passagem de Mateus capítulo 12, verso 22, que Jesus expulsa um demônio de um rapaz que trouxeram a ele, e ele tinha um espírito de mudez e de cegueira. E aí, muitos se maravilharam dizendo, esse é o filho de Davi, é o Messias. Mas os fariseus, os mestres, né, os saduceus, os escribas, que eram estudiosos da Bíblia, né, das escrituras, da Torá judaica, que são os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, eles não conseguiam entender por que Jesus conseguia expulsar demônios, porque era uma doutrina nova para aquele tempo. Por que o paralítico andava? Por que o cego enxergava? Por que mortos ressuscitavam? E eles falaram para Jesus, dizendo, olha, esse faz em nome de Beelzebu. Estava falando de Beelzebu, era uma divindade do Antigo Testamento, qual os filisteus adoravam, que é o Deus das moscas. Então era uma divindade que era adorada na cidade de Eclon, e ali o Deus filisteus, por que Deus da mosca? Por quê? Porque eles ofereciam oferendas, sacrifícios, e ali aqueles sacrifícios não eram aceitos, não eram queimados, e ali juntava-se moscas. Então o Senhor das moscas, como Baal é chamado Senhor, o Deus dos filisteus, e ali, queridos, ele chama Jesus de um desses deuses mitológicos, deuses dos pagãos. Então ele estava comparando Jesus como o próprio diabo, como o próprio Satanás, filho de Belial, e que a obra que ele estava fazendo não era de Deus, mas sim do diabo, que estava usando Jesus para fazer isso. Porque para os fariseus, ele era um falso profeta, era um enganador, um usurpador, era uma pessoa que deveria ser morta, e foi o que eles fizeram. Com a crucificação de Jesus foi a morte, a eliminação de um inimigo para eles. Mas, na verdade, eles estavam cooperando para o plano divino, porque Jesus já era para vir para morrer por nós na cruz do Calvário. O Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo, ele ia ser imolado. Esse era o propósito de Jesus, da vida de Jesus aqui. Mas por que aconteceu do milagre? Por que aconteceu os sinais? Por que Jesus curava? Porque o Espírito Santo ainda manifesta no nosso meio, para mostrar que aquilo que Deus tem para nós é sobrenatural. É aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não desceu ao coração do homem. É isso que Deus tem para nós, queridos. Por isso que há a manifestação dos milagres. Então nós não podemos, como igreja, só nos prender no milagre, porque o mudo fala, porque o cego enxerga, porque os demônios... Certa vez os discípulos foram uma comissão de 70, e eles se admiraram, porque os demônios caíam como raios do céu, mas Jesus diz, olha, não se alegre por isso, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que a salvação, a vida eterna é mais importante, que esses são apenas um sinal que aponta para a salvação, para a vida eterna. Quantas vezes quando nós nos convertemos, no início da nossa conversão, querido, você tem uma experiência com Deus, você recebe uma cura, você recebe um milagre, Deus fala com você sobrenaturalmente, e aí você começa a crer nas Escrituras, e entender que aquele povo do glória a Deus, aquele povo do aleluia, não é tão doido como a gente pensava que era. Eu falava assim, passava brincando nas igrejas dos crentes, olha, glória a Deus, irmão. Falava bem assim, eu tirava sarro dos crentes. Mas
coube a um dia o Espírito Santo me convencer e me trazer à casa dele, mesmo não querendo, mesmo dizendo, não, eu não quero esse negócio de crente aí, não. Mas o Espírito Santo um dia me convenceu acerca do pecado, da justiça e do juízo. E me convenceu, e eu aceitei Jesus, querido, como meu único e suficiente Salvador. Eu vejo no dia que eu aceitei Jesus, eu aceitei sozinho. Parece que eu não vi, mas quando eu cheguei à frente, queridos, o Espírito me trouxe à frente. E por várias vezes eu tinha ido em outras igrejas e pessoas falavam, aceita Jesus. E eu falava, eu já tenho Jesus, porque as pessoas que estão chegando na igreja não gostam dos crentes, ficam empurrando para frente para aceitar Jesus. Eles falam assim, mas será que eu sou tão ruim assim que eu não tenho Jesus? Né? Só porque eu talvez seja, né, de uma outra religião, eu não tenho Jesus, e a gente não gosta disso, esses crentes são chatos, né? Porque muitas vezes querem nos empurrar lá para frente, mas nós tínhamos a visão, o que, querido, que muitos têm ainda, que aceitar Jesus é passar para a lei dos crentes, como dizia antigamente, né, irmão Domingo? Passou para a lei dos crentes, né? Agora é outras palavras, é gospel, né? É uma coisa mais evangélico, né? Mas antigamente não tinha essas palavras, é crente, né? Olha o crente lá da Bíblia, carregando a rapadura debaixo do braço, rapadura preta. Era isso que o povo do crente era conhecido. Lugares às vezes mais remotos eram conhecidos como bode, né? As pessoas atiravam até pedra nos crentes. Hoje às vezes se tornou moda você ser evangélico, né? Ser cristão. Às vezes a pessoa está na boate, está bebendo e está dizendo, não, eu sou evangélico, eu frequento a igreja tal. Mas, querido, antigamente tinha que ser homem para carregar uma Bíblia debaixo do braço e andar na rua. Ou uma mulher vestir uma roupa, né? Antigamente roupas mais, né? Tem ainda igrejas assim que usavam roupas mais, a saia até lá embaixo, cabelão até aqui na bunda, aqui, né? Usando homens, né? Usando social, uma gravatinha aqui, pleno calorzão, usando, né? Usando ternos, até a criancinha usa terno. Então era um tempo muito mais difícil. Mas quando Deus quer, irmão, é irresistível. Quando o Espírito Santo começa a gerar a conversão na vida da pessoa, irmãos, a família pode ser contra. Nós vimos esses dias, eu vi um testemunho de um muçulmano no Irã se convertendo ao cristianismo e pregando o evangelho lá, irmãos. E o que aconteceu com ele? Foi enforcado em plena praça pública. Pegaram ele, irmão, puxaram ele num guindaste, ele ficou pendurado lá. Mas sabe como que ele se livraria? Negando a Jesus Cristo. Quantos cristãos estão morrendo, estão sendo queimados, né? E nós aqui, queridos, estamos no ar-condicionado, estamos no conforto, até telão hoje tem na igreja, irmãos. Tem banda de música, tem tudo, irmãos, né? Tem até comida no lazer, né? E ainda as pessoas reclamam, dizendo assim, mas está caro, está difícil, a igreja, tudo é difícil nessa igreja, né? Quer explorar. Irmãos, sabe por que o evangelho está banalizado, irmãos? Porque a coisa facilitou demais. E quando a coisa facilita demais, sabe, as pessoas não dão valor. Porque tudo que é preço de banana não vale nada. Por isso que o evangelho está assim, irmãos. Porque hoje a gente tem que se adequar para os irmãos virem à igreja. A gente tem que acertar o horário para todo mundo vir. Se for oração de manhã, ninguém vem. Se passar do horário, ninguém fica no culto. Tá muito fácil. E as pessoas cada vez mais, irmãos, estão esfriando na fé. Estão mais exigentes, mas menos compromissadas com a palavra. Está menos compromissado. Eu não ia falar isso não, irmão, mas o Espírito Santo está conduzindo para esse lado. Está conduzindo para esse lado, não ia falar desse jeito não. E hoje eu ia ficar bem bonzinho, irmão, porque hoje está perto de festa, e eu ia só falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo é bom, né? Doce, suave, né? Mas, querido, primeiro nós precisamos, querido, aqui diz que nós temos que nos arrepender primeiro, para que depois que nós nos arrependemos, o Espírito Santo que convence a nós acerca do pecado, da justiça e do juízo, possa vir e nos sarar, refrigerar nossa alma, curar nossas feridas. Não tem como, querido, nós estarmos com o nosso coração sujo, não adianta nós estarmos com o nosso coração amargurado, querido.
Porque sabe o que é o Espírito Santo? Um símbolo do Espírito Santo é a pomba. E nós sabemos que a pomba é muito arisca, ela não vem se você não estiver bem quietinha, né? Não tiver sossego. Aqui nós tivemos aqui pombas aqui, eu não sei se ainda tem algumas, mas eu estive notando, esses dias nós estamos numa campanha de oração lá na sede, de manhã, e eu vejo que lá também tem pombas, lá tem coruja, né? Aqui tem morcego, tínhamos aqui, né? Mas para a glória de Deus bateram em retirada. Mas, querido, o Espírito Santo é muito sensível. Ele só vem aonde está limpo. Nós vimos, querido, que a palavra de Deus diz que quando Noé soltou o corvo, ele não voltou. Mas quando ele soltou a pomba, ele foi e trouxe o galho da oliveira, dizendo que as águas haviam cessado. Por isso, querido, Deus ama o pecador, ama. Deus ama a minha vida, a sua vida ama, porque Ele foi lá na cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo pessoas blasfemas, que às vezes um dia falamos mal dos crentes, falamos mal das igrejas dos crentes, que um dia a gente atirou pedra nos crentes, que nós falamos mal do pastor, mas mesmo assim o Espírito Santo ainda está no meio da igreja dizendo para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, voltar ao nosso caminho. Querido, no dia que eu fui batizado na Igreja Assembleia de Deus, ali na Vila Santo Antônio, em Jaciara. E, queridos, uma palavra que um pregador do dia falou, da cidade de Cacoal, Rondônia. Ele diz assim, olha, que nós tínhamos que nos arrepender e voltar aos nossos caminhos. E eu sei, querido, que naquele dia aquela palavra veio e falou comigo. E eu tinha o sonho de orar e falar em línguas estranhas, de ser um crente cheio do Espírito Santo desde o início da minha conversão, irmãos. Sempre eu quis ser um homem cheio do Espírito Santo. E pensa que eu sofri? Não. Às vezes, querido, sofri perseguição, sofri rejeição por pessoas que não entendiam isso. Teve uma vez, irmãos, um diácono da igreja, ele não entendia nada de línguas estranhas, ele pensou que eu estava falando em japonês, orando em japonês lá, e ele foi e reclamou para mim, meu irmão, e eu fiquei assim triste com ele. E aí ele foi lá reclamar para o pastor, porque ele não entendia, ele era um novo convertido, e logo já tinha sido diácono. Era um homem muito bom, mas ele era muito leigo, nunca tinha tido experiência. E naquela hora me magoou, eu fiquei triste. Até crente novo, convertido, irmão, qualquer coisa é motivo de sair da igreja. Eu falei, não, eu vou sair da igreja, pastor, não vou ficar aqui mais não, isso não é meu lugar mais não. Crente novo é bem assim, irmão, qualquer coisa quer sair da igreja. Né? Não pode olhar torto para ele, já quer sair da igreja. Vou sair da igreja, vou sair da igreja. Mas, irmãos, igreja a gente não sai, porque a gente é igreja, não tem onde sair. Você sai da placa da denominação, porque uma vez que você é salvo, querido, você é igreja. Você tá às vezes você está ali e tudo, mas você é igreja de Deus. Você pode mudar de lugar de congregar, às vezes você não está congregando, para de congregar na Batista, vai para a Assembleia de Deus, vai na Presbiteriana, vai para outra igreja. Mas igreja somos nós, não tem como sair da igreja. Uma vez, né, igreja, a gente é igreja. Queridos, e eu sei que ali eu fui aceitando aquilo ali e tal, mas eu me lembro que no dia que eu aceitei Jesus veio uma palavra, o pastor me deu uma oportunidade, irmãos, e eu queria ser pregador, mas não sabia nada da Bíblia, irmãos. Pensa num homem ruim de Bíblia, era eu. E eu li Isaías 61, que o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas do reino de Deus. E eu não estava sabendo de nada ainda, não sabia nem o que era isso. Não sabia não, mas fui lá e falei, já sei pregar, já sei o versículo da Bíblia, eu falei na frente, já sei pregar. E uma irmã lá, que era vizinha nossa, que nos levou na igreja, você vai ser pregador. Eu falava assim, não, eu quero tocar, eu quero ser guitarrista, eu quero aprender a tocar, né? Mas nunca foi aquilo que Deus quis para mim. E a gente foi errando, acertando, mas o Espírito Santo foi nos capacitando a cada dia.
E você sabe quem gera essa mudança dentro de nós e que vai mudando a gente é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai tirando o nervoso da gente. É o Espírito Santo que vai fazendo a gente abandonar o pecado. Querido, é o Espírito Santo que vai fazendo a gente ter coragem de falar o Evangelho para as pessoas. É o Espírito Santo que faz você ficar mais amável com a esposa. É o Espírito Santo que faz você amar mais seus filhos. É o Espírito Santo que faz a gente viver em comunhão como igreja, irmãos. Porque nós somos pessoas diferentes, cada um tem o seu costume, cada um tem o seu temperamento, cada um tem os seus traumas, as suas amarguras, todas as coisas. Mas sabe por que nós convivemos aqui como uma grande família de Deus? Por causa do Espírito Santo. Porque aqui no 2:42 diz que o Espírito Santo, querido, convencia aquelas pessoas, elas todas viviam em comunhão, elas viviam em oração, elas vendiam as suas propriedades, elas traziam tudo aos pés dos apóstolos e tudo era dividido. Ninguém pensava no seu próprio umbigo, mas pensava em toda a igreja, em uma comunidade, uma família. Porque quem gera isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que pegou um Pedro que negou Jesus lá atrás. Agora ser corajoso. Pensa num homem tímido que era eu, irmãos. Sempre fui sozinho. Sempre vivi sozinho. Conversava sozinho. E um dia Deus me chamou para falar para pessoas, de olhar para você e ver o seu rostinho brilhando e ficar alegre por isso. Mas um dia eu era bem retraído, muitos traumas, muita amargura, muito sofrimento, mas que sempre desejou que Deus trabalhasse e mudasse. É isso que a gente precisa deixar, querido. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Não adianta às vezes eu chegar com uma palavra dura, não adianta eu querer convencer você acerca do que eu estou falando, porque você não vai crer. Tem muitos aqui que são muito estudiosos da Bíblia, pessoas que têm as suas próprias concepções. Querido, mas quem transforma é o Espírito Santo. Quem faz, irmãos, a gente, todas as diferenças caírem na nossa vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a igreja, querido, querer crescer, ganhar alma. É o Espírito Santo que faz, querido, a gente ter compaixão um pelo outro, de se importar um pelo outro como fosse o seu próprio familiar de sangue. É o Espírito Santo, querido, que nos une. É o Espírito Santo, querido, que faz a gente perdoar as pessoas que a gente tem dificuldade de perdoar. Porque sem Deus, sem o Espírito Santo, a gente não consegue perdoar uma pessoa que nos ofendeu, que nos machucou, que nos maltratou, que nos humilhou. A gente não consegue. Mas Jesus enviou ajuda. Enviou o Espírito Santo para te ajudar, você a conseguir perdoar, a conseguir amar, a conseguir às vezes abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para viver o plano e o projeto de Deus para nossas vidas. Porque nós vivemos hoje numa sociedade egoísta, e cada um pensa em si próprio, e a Bíblia diz que para o amor esfriar, queridos, e aumentar a iniquidade. Por quê, queridos? Porque hoje nós queremos o que? Que promessa que nós queremos, às vezes, de um carro novo, de uma casa, de um casamento, de um filho. Mas nós não buscamos essa grande promessa do Senhor, que é o Espírito Santo sobre a sua igreja, que Ele derramaria sobre toda a carne. Querido, que os vossos filhos, que as vossas filhas profetizariam, que os jovens teriam visões, que os velhos sonhariam. Mas nós estamos esquecendo do Espírito Santo. Estamos mais preocupados com a performance de quem está ministrando na frente. Nós estamos mais preocupados com o status da igreja, com quem está frequentando, o que tem de oferecer essa igreja.
Quantas pessoas não estão lá numa igreja às vezes mais luxuosa, porque aqui pode me dar algum futuro. Essa igreja pode me dar clientes. Essa igreja pode me dar uma elevação. E às vezes não procuram lugares simples, que às vezes tem 1 ou 2, 3 irmãos que estão ali de joelho clamando pelo Senhor, que estão buscando o Senhor por aquele lugar, e dizendo que aquele lugar está muito desanimado, tem muita pouca gente, que a igreja não tem nada. Mas, querido, procure um lugar onde Deus está, aonde tem pessoas que verdadeiramente anseiam pela presença de Deus, que anseiam a presença de Jesus, que anseiam a presença do Pai, que anseiam a presença do Espírito Santo. Queridos, e aquilo que você não conseguia fazer, Deus vai te dar habilidade para fazer. Pedro nem conseguia falar que ele era discípulo de Jesus, agora ele está pregando, 3.000 estão se convertendo. Ele chega diante do templo de Formosa, né, um coxo pede esmola para ele, e diz: olha, não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho vos dou, levanta e anda. Certas vezes, quantas vezes lá antes do Pentecoste era uma coisa, eles não puderam expulsar o demônio de um rapaz lunático, mas agora eles estão podendo, porque Jesus passou para eles a autoridade, através do Espírito Santo de Deus. E Ele passou essa autoridade para essa igreja de Vila Operária, querido, para nós ganharmos almas, para nós impormos as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para nós expulsarmos os demônios, querido, e determinarmos o ano aceitável do Senhor para esse lugar. Queridos, essa é a promessa de Deus para esse lugar, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja, o avivamento, porque euforia passa, irmãos. Não, eu vou pôr as coisas, eu vou trabalhar para todo mundo me ver aqui, né? Para as pessoas verem que eu sou mais espiritual, que eu estou fazendo, para todos por ele reconhecimento. Isso passa. Todo avivamento que é gerado no homem passa, mas o que é de Deus permanece. Eu sempre aprendi isso, que tudo que é gerado em Deus permanece, porque o que é de Deus é eterno. Se o seu casamento é de Deus, ele vai ser eterno, querido. Se a promessa que Deus tem na sua vida é gerado em Deus, querido, vai permanecer. Pode se levantar quem for, querido, vai permanecer, porque foi Deus que levantou você, foi Deus que colocou isso nas suas mãos, foi Deus que te deu o dom, foi Deus que te deu a capacitação. Então você vai vencer. Você vai vencer as lutas, as provações mais adversas que vier, porque Jesus disse: estou convosco até a consumação dos séculos. Então, queridos, em nome de Jesus, abra o teu coração, deixa Deus trabalhar nessa noite no teu coração. Senhor, nesta noite eu apresento essa igreja, o qual o Senhor trouxe nesta noite para ouvir esta palavra. Eu sei que o Senhor tem um projeto na vida de pessoas aqui. Eu sei que tem pessoas que estão frustradas, estão cansadas, Senhor, porque eu sei que na força do homem a gente não chega a lugar nenhum, mas o Senhor é quem renova, o Senhor é quem cura, é o Senhor quem liberta, é o Senhor que transforma. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos fortaleça nessa noite, que o Senhor derrame do teu Espírito, que é o enchimento, que é o enchimento, que é alegria, que é gozo, que é paz de espírito. É você vir na casa do Senhor, apesar de todo dia tribulado que você possa ter, mas você chegou na casa de Deus, seu coração está calmo agora, você descansou em Deus, você deixou com que a ansiedade se fosse embora, e o Espírito Santo te consolasse, que te transformasse, que te restaurasse, que sarasse as suas feridas, que Ele colocasse o óleo
sobre as suas feridas, que Ele viesse com bálsamo de cura. Senhor querido, apresenta essa amada igreja, que um dia o Senhor foi lá na cruz por ela, sabendo que nós falharíamos, que nós falharíamos, mas mesmo assim, o Senhor acredita em cada um de nós. O Senhor não abre mão de ninguém aqui. O Senhor chama você pelo nome. O Senhor te conhece, o teu levantar, o teu deitar. Não deixe com que nada te entristeça o teu coração. E saiba que você é amado de Deus. Se você não teve um pai, uma mãe que te amasse, e se você ainda não tem um esposo, uma esposa para te amar, saiba que Jesus te ama. E que Ele se entregou naquela cruz por você. Foi a prova de amor que Ele deu por mim e por você. O sacrifício. Porque hoje nós encontramos muitas pessoas, mas ninguém quer se sacrificar por nós. Só quer nos usar, às vezes. Mas Jesus, Ele fez sem nada em troca. Simplesmente para que nós aceitássemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Para que Ele fizesse de nós um com Ele. E que Ele viesse e fizesse morada em nós. Por isso eu te agradeço. Porque o Senhor veio habitar em vaso de barro. Vaso imperfeito. Vaso às vezes rachado, trincado. Mas o Senhor quebra e faz de novo. Eu louvo a Deus. Porque nós estamos na casa do oleiro. Nós estamos sendo trabalhados. Porque o Senhor está nos restaurando. Para a honra e para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O Ministério de Louvor possa vir, irmão Arzinho, irmã Creuza, possa... Queridos, fiquem em espírito, nós vamos ter o momento da ceia. Fique em oração, mesmo que você que não for cear. Não fique disperso, olhando o outro. Aleluia. O som está passando, pode estar passando nas cadeiras, levando. As pessoas que forem pegar, possam estar.
Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém, querido? Nós sabemos que tudo é possível pelo sacrifício do Senhor. Se fôssemos pensar humanamente, nós não teríamos condições. Mas pelo sacrifício dele, querido, que nos justificou na cruz, nós podemos cear. Porque toda vez que nós nos arrependemos, nós temos um advogado fiel e justo para nos perdoar, que é Cristo Jesus. Senhor, eu apresento este pão que representa o teu corpo, que foi moído, que foi transpassado naquela, Senhor Deus, pelos nossos pecados, naquela cruz. Senhor, o Senhor foi maldito por nós, porque todo que for pregado na cruz, Senhor, é maldito. E o Senhor foi como maldito, levou toda a maldição sobre nós. Toda injúria, todo pecado, toda transgressão estava sobre ti. Por isso nós te agradecemos, porque o Senhor se fez pecado por nós, para nos libertar do pecado. Por isso nesta hora eu quero agradecer a ti, por esse pão que representa o teu corpo, que foi entregado naquela cruz. Neste momento, Senhor, abençoa e consagra para este momento, Senhor, em nome de Jesus. Você possa comer o pão. Semelhante modo, ele pegou o cálice, dizendo que era o cálice da nova aliança, era o sangue dele derramado por nós, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de um homem que nunca pecou, que viveu com um só propósito: morrer na cruz por nós. Por isso nós te agradecemos por cada gota de sangue que o Senhor derramou por nós, porque, Senhor, o Senhor nos deu uma oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor está dando para nós como igreja, de nos voltarmos para ti, de recebermos o Senhor, de arrependermos dos nossos pecados. Por isso, nesse instante, abençoa, consagra esse cálice que representa o teu sangue, nesta hora, no nome de Jesus, amém. Você possa beber o cálice. Senhor, eu te agradeço por mais essa ceia, porque sabemos que cada ceia se aproxima a ceia nos céus, que é a boda do Cordeiro. Eu te agradeço, Senhor, porque nós vamos celebrar na eternidade, e aqui é só um treino, Senhor, daquilo que vai acontecer na eternidade. Te agradecemos, porque tudo isso foi possível através do teu sacrifício. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa ceia com a tua amada igreja, no nome de Jesus, amém. Amém. Queria que a irmã Rayane fizesse a oração de encerramento. Aleluias. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, te louvamos. Agradecemos, ó Deus, pelo culto desta noite, hinos que foram entoados a Ti, que foram glorificados o Teu santo nome, ó Deus. Nós, com todo o nosso coração, queremos demonstrar nossa gratidão a Ti, Papai. E pedimos, ó Deus, a Tua total proteção sobre as nossas vidas. Que Deus, em nome de Jesus, que as coisas que têm acontecido, Senhor, ó Deus, neste mundo, não venham nos tirar da Tua presença.
que o medo, que as aflições, os anseios não venham nos tirar da tua presença. Oh Deus, consagramos a Ti a nossa semana, que seja uma semana muito abençoada, uma semana de grandes vitórias, de muitas coisas que o Senhor quer nos revelar, Deus, em nome de Jesus. E já Te agradecemos, Pai, pela semana abençoada que será, dos 35 anos de comemoração da nossa igreja, a igreja onde glorifica o Teu nome, igreja, Senhor Jesus, que está de pé, porque o Espírito de Deus está neste lugar. Guarda os Teus filhos, guarda estes dias, Pai, em que nós estaremos aqui, Senhor Jesus, para glorificar o Teu santo nome.